Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura diária da nossa lição de número 10, o Espírito Santo Capacitador. O tema dessa manhã é: os dons espirituais são diversos, mas vêm do mesmo Espírito. E está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 7. Né? E o texto vai nos dizer o seguinte: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é mesmo e é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Queridos irmãos, a palavra criatividade ela tem um sentido de ser usada para mostrar a capacidade de possuir, né, mais de um objeto ou sendo criado uma possibilidade de proporcionar-se soluções para um problema que possa ser resolvido, ou ainda a capacidade de construir ou de criar várias coisas ao mesmo tempo. E nesse sentido, o Senhor Deus, ele é criativo. É um Deus criativo. Basta nós olharmos ali para Gênesis e veremos a criatividade dele na criação do mundo. Desde os animais até as formações rochosas, né? Ele manifesta a sua criatividade de forma bastante ali visível, né? E ao mandar o Espírito Santo prosseguir com a obra do Filho, né? Nós percebemos ali que o Pai enviou não só para o batismo no Espírito Santo, ou falar em línguas, mas também os dons espirituais, né, que o Espírito Santo ia conceder a cada um de nós. E Paulo, ao escrevermos ali em Coríntios, ele vai relacionar ali 9 dons, né, que são manifestações do Espírito, que são para a igreja local, ou seja, para a edificação da igreja ali local, né, ou para cada uma das igrejas, né. É possível que ali dentro daquela igreja houvesse entre aqueles irmãos um pensamento que alguns dons, né, fosse mais importante que outros, por conta do alcance que traria ali, né, aqueles dons, né, mas não parecia que os dons ali, né, e com os outros, né, os dons ali eles não pareciam com os outros, melhor dizendo, né. Talvez alguns irmãos fossem estimulados a pensar que o Espírito Santo enviaria alguns dons e Jesus enviaria outros, né? Mas Paulo vai escrever que todos os dons eram enviados pelo mesmo Espírito, né? Que era enviado ali pelo mesmo Espírito e não haveria ali uma divisão, não haveria ali uma divisão da Trindade, ou seja, não poderia ali se acreditar, ter motivo de acreditarem que a Trindade era dividida, melhor falando, ficar melhor explicado aí para os irmãos. E se os dons espirituais são enviados pelo mesmo Espírito, então nós temos igual importância. A diferença entre os dons mostrava ali, irmãos, a criatividade e a diversidade da parte de Deus, né? Que não é um mecanismo de hierarquia, né? E das manifestações, mas os dons vêm do mesmo Deus, né? Que é entregue pelo Espírito Santo para que a igreja possa ter ali edificação, ser edificada, né? Sobre o mesmo Espírito, né? E nós podemos observarmos, né, que essa criatividade sempre vai nos conduzir, essa criatividade, essa diversidade, né, ela sempre vai nos conduzir à unidade de Cristo. Nós somos um corpo com vários membros, né, e sempre tem que haver unidade, dirigindo-se para o mesmo Espírito, e não
competições, né? E não competições. Paulo ainda vai enfatizar, queridos irmãos, que os dons espirituais são para a exaltação de Deus, né? São para a exaltação da obra de Deus, não? E não para a nossa, não para o nosso indivíduo, né? Para o nosso bem comum, ou seja, é para a edificação da igreja. Cada crente recebe um dom para servir uns aos outros, para servir, e não para servir a si mesmo, mas para servir ao próximo, né? E nós podemos observarmos, né, que o Espírito distribui esses dons para sabedoria, para um propósito, para que a igreja cresça em maturidade espiritual, ou seja, eficaz no cumprimento da missão que foi proposta para ela cumprir aqui nesse mundo, né? Assim, a variedade dos dons é uma expressão da graça de Deus que habita na igreja, né? Que realiza a sua obra de maneira abrangente, de maneira eficaz, né? E sobre isso nós vemos que, embora que cada um de nós tenha dons espirituais únicos, todos somos igualmente importantes e necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. As diversidades de dons, meus irmãos, não devem gerar divisões, elas não devem gerar competições, mas sim uma unidade, cooperação para cada crente, né? Para cada pessoa, para cooperação para a edificação, para o crescimento da igreja local, né? Cada crente, queridos irmãos, ele é chamado a usar o seu dom para servir ao próximo, sempre com humildade, amor, né? Sabendo que o Espírito que nos capacita e nos guia na nossa jornada cristã enquanto nós estivermos aqui. Queridos irmãos, quero desejar a todos um bom dia, uma boa quinta-feira, um bom dia de trabalho, que todos sejam abençoados no nome de Jesus. Eu desejo a todos que todos tenham um bom dia na paz do Senhor.